Graça e Paz. Nessa videoaula nós vamos ter agora os nossos exemplos, o nosso exemplo do que é um sermão expositivo. Você que assistiu a aula teórica explicando os passos, o conceito e como é desenvolvido o sermão expositivo, agora nós vamos para a prática, nós vamos para os exemplos práticos. Primeiramente, vale lembrar que o sermão expositivo, tanto o tema como as divisões e as argumentações, tudo está dentro do próprio texto. Ou seja, diferente do sermão textual, onde nós extraímos o tema e as divisões do texto, porém as argumentações fora do texto, no sermão expositivo tudo é realizado dentro do texto. Então, basicamente você está explicando, ensinando uma determinada passagem bíblica. E eu escolhi aqui um sermão de um caráter teológico, uma passagem que vai nos dar esse tema teológico, e nós vamos ver aqui como eu fiz as divisões e como eu extraí essas divisões do texto, ok? Então a passagem é Romanos, capítulo 5, do verso 1 a 11, e é muito importante que na exposição a gente sempre leia o texto. Se você não ler todos os versos, mas pelo menos encontre um ou dois ou três versos que são chaves para que você possa, a partir daí, fazer a extração. Eu vou ler os 11 versos. Romanos 5, de 1 a 11 diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não isso apenas, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Então vamos lá. O tema central aqui começa falando sobre os efeitos da justificação. O verso começa: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então você vai ver que tudo que segue aqui são consequências ou são bênçãos advindas da justificação. Então o tema ficou a justificação e os seus efeitos, ou seja, as suas consequências. O que a justificação produz. Logicamente, que quando você está pregando um sermão como esse, você precisa esclarecer logo na introdução o significado dessa palavra, o que é justificação. Explicar teologicamente, explicar de uma maneira clara. Você precisa pegar um termo desse, que é um termo técnico, teológico, e torná-lo o mais compreensível possível para as pessoas. Então aqui o que é a justificação? A justificação nada mais justificação é o ato de Deus nos livrar da condenação do pecado, da condenação que o pecado produz. Ou seja, a justificação é o ato de absolvição do réu no tribunal. É quando ele é declarado inocente. Então a justificação é o ato de Deus, por meio da morte e da ressurreição do seu Filho, nos inocentar da nossa culpa e do nosso pecado, mediante o sacrifício de Cristo. Okay? O que essa justificação propõe, realiza em nossa vida? E aí vem a sentença de transição. O que a justificação produz em nossas vidas? Em primeiro lugar, uma relação de paz com Deus. O verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. A paz com Deus, ela é resultado da justificação. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos num estado de alienação, de inimizade, e agora, por meio da aceitação, claro, da morte de Jesus, por meio da fé em Jesus, nós passamos a sair de um estado de inimizade para um estado de paz com Deus.
Em segundo lugar, a justificação produz em nossa vida acesso a uma nova vida. O verso 2 diz assim: por intermédio de quem, né, Jesus Cristo, nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós acessamos pela fé essa graça, a graça de vivermos uma relação de paz com Deus. E essa relação de paz com Deus nos leva a uma nova vida, a uma vida na graça, a uma vida a qual nós agora estamos esperando em Deus, nós estamos esperançosos para uma realidade futura ainda maior do que essa. Ou seja, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, que um dia essa glória de Deus, essa glória divina, ela se manifestará no final, no governo, no domínio, no reino de Deus, no momento final da história. Ou seja, nós passamos a viver uma nova realidade pela graça de Deus através da justificação. Em terceiro lugar, a justificação ela produz em nossas vidas a capacidade de lidarmos com o sofrimento. E aí você vai estar se perguntando, mas de onde você está tirando essas divisões? Eu estou tirando essas divisões de cada um dos versos. Você pode ver que o verso 1 diz assim: nós temos paz com Deus. Então a justificação ela produz o quê? Paz com Deus. No verso 2 diz: por intermédio de quem obtivemos acesso a essa graça. Ou seja, nos dá acesso à graça. A graça, ou seja, a estarmos vivendo uma nova vida em Deus. O terceira divisão, né? O terceiro ponto do que a justificação produz em nossa vida, capacidade de lidarmos com o sofrimento. Você vai ver do verso 3 ao 5, que olha o que a justificação produz em nós. Verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ou seja, essa vida que nós recebemos por meio da obra de Cristo, ela vai produzir em nós alegria em meio às tribulações. É o que diz o verso 3. E ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Aí no verso 4, e a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. E no verso 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, ou seja, que nos foi conferido, que nos foi dado. Ou seja, o acesso a essa graça de Deus, a essa nova vida, por meio da justificação, por meio da obra de Cristo, que nos reconciliou, que nos trouxe novamente à presença de Deus, que nos deu acesso a uma nova vida, também nos capacita a encarar o sofrimento, as tribulações, sob uma nova perspectiva. Porque ele diz que nós nos gloriamos no verso 3, né? No verso 3 diz, nos gloriamos nas tribulações. E aí entendemos que a tribulação ela vai ter um efeito educacional, ele vai ter um efeito de produzir pedagógico, aliás, ele vai ter um efeito pedagógico, de produzir crescimento, de produzir amadurecimento. Então você tem o quê? A tribulação vai te produzir perseverança, experiência e esperança. Okay? Pois em quarto lugar, o que a justificação produz em nossas vidas? Uma consciência profunda do amor de Deus. Onde você extrai isso? Do verso 6 ao 8. O verso 6 ao 8 diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer. E aí olha o que diz o verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então no verso 8 e no verso 6, ele mostra que esse amor de Deus já estava manifesto na cruz. Já estava manifesto na obra de Cristo, no sacrifício de Cristo, mesmo antes de nós o conhecermos, mesmo antes de nós o servirmos. Ou seja, e olha que muitas pessoas vieram a Cristo, alguns até em momentos bem tardios da vida. E aí Deus provou o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, antes de nós o conhecê-lo, antes de nós o servi-lo, antes de nós termos qualquer consciência dessa bondade, dessa graça de Deus. Então, quando a gente olha para isso, para essa realidade, o que essa realidade ela produz em nós? Uma consciência profunda desse amor de Deus. É um amor que ele está manifesto. Ele está manifesto nos atos de bondade, nos atos de generosidade, na criação e tudo que Deus faz, mas principalmente na sua obra de redenção, principalmente em nos resgatar das trevas para a luz. Então, a justificação ela produz em nossa vida essa consciência. Você passa a enxergar o amor de Deus sob uma nova perspectiva. E você vê o quão profundo esse amor é. Depois
Quinto lugar, o que a justificação produz em nossa vida? Livramento da condenação divina. O verso 9 fala exatamente sobre isso. Olha o verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, ele está falando que a justificação está exatamente fazendo o quê? Nos livrando da condenação. Seremos livres da condenação, livres da ira de Deus. Então, o meu ponto ele surge de dentro do texto. Então, você vai percebendo o quê? Que eu olho para o texto. Qual é o meu olhar? Eu leio a passagem, faço todo um estudo que você já aprendeu aqui ao longo do curso, no método de estudo da Bíblia. Faço todo um estudo, todo um exame da passagem. Depois eu vou extrair o quê? A ideia central, a ideia exegética, que a ideia central é falar sobre a justificação e seus efeitos. Isso aqui é uma parte conclusiva da carta de Paulo aos Romanos, dentro desse tema, né? E aí você vai ver o quê? O que ela produz em nossas vidas. Eu vou olhando para cada verso e vendo o que isso está atrelado com a justificação, ou seja, o que esse verso fala já da justificação, fomos justificados. E qual a relação desses outros versos com o tema proposto, com a ideia central é a justificação. Então, o que os versos estão atrelados à ideia central? Entendeu? Então, aqui, ó, até é bem claro, está bem ali explícito, né? No verso 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, a justificação, ela produz em nossa vida o livramento da condenação divina. E por último, a justificação produz em nossa vida salvação e reconciliação. No verso 10 e 11 fala sobre isso, diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais já agora estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, nós seremos salvos pela obra, pela vida de Cristo, por tudo aquilo que Cristo faz. E o verso 11 diz: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Então, isso aqui é um sermão expositivo. Ele é um modelo de exposição que ele tem um tema e que ele tem divisões. Okay? Existe um outro modelo de exposição, que é a exposição verso a verso, que ela não se utiliza de uma estrutura homilética, que ela não se estrutura de uma construção como essa. Ela vai olhando para os versos e explicando verso a verso, como faziam os puritanos no século XVII, okay? Que era o estilo da pregação puritana. E a partir daí eles iam tirando princípios teológicos, doutrinas, e só no final eles faziam aplicações à vida. Ok? Então, isso aqui é um exemplo de um sermão expositivo. Que esse exemplo, essa estrutura aqui, possa te ajudar na elaboração do seu sermão. Eu desejo a você um bom estudo e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Olá, graça e paz a todos. Sou Jorge Alves. Nós agora vamos para o nosso exemplo número 2 de uma estrutura de um sermão expositivo. E para esse exemplo eu escolhi um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 43 a 47. Eu vou estar lendo aqui com vocês. O texto diz assim, Atos 2, 43 a 47 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então você tem esse momento aqui, que ele é basicamente fechando aquela cena de Atos 2 do Pentecostes, da pregação de Pedro e do número de pessoas que se converteram, foram salvas e batizadas. E aí o Lucas, que é o autor, né, do livro de Atos, ele encerra e faz uma conclusão do capítulo 2, falando de como se dava a vida da igreja. Então, partindo desse pequeno trecho, essa pequena passagem do 42 ao 47, nós vemos que aqui estão as marcas de uma igreja altamente saudável.
E a partir de então eu pensei nessas ações, nesses princípios que eles estão vivendo aqui, que caracterizam uma igreja saudável. Então, eu coloquei como tema exatamente uma igreja saudável, partindo desse texto, partindo dessa passagem. E aí eu quero falar sobre uma igreja saudável. Então, na minha sentença, eu coloquei que uma igreja saudável é uma igreja onde os seus membros, dois pontos, onde os seus membros, em primeiro lugar, vivem orientados pelo ensino da palavra, em segundo lugar, vivem em unidade, em terceiro lugar, vivem uma vida de poder, em quarto lugar, vivem uma atitude de generosidade contínua, e em quinto, vivem uma vida de celebração e gratidão a Deus. E aí vai vir a pergunta: de onde eu extraí essas divisões? Eu extraí as divisões de dentro do texto. O sermão expositivo, ele é um sermão onde o tema ele é extraído do texto, onde as divisões são extraídas do próprio texto. Diferente de outros tipos de sermões, tudo está pautado, tudo está baseado no texto. O texto é a base pela qual a gente constrói as divisões e também os argumentos. Ou seja, tudo que nós vamos falar dentro de um sermão expositivo está dentro do próprio texto, ok? Então vamos lá, vamos pensar aqui o primeiro ponto. Uma igreja saudável é uma igreja onde seus membros, em primeiro lugar, vivem orientados pelo ensino da palavra. Verso 42a diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles perseveravam, eles caminhavam diante daquilo que os apóstolos ensinavam. Os apóstolos eram os transmissores, eles eram os representantes legais, autorizados de Jesus. Eles são aqueles que foram enviados por Jesus para anunciar o Evangelho. Então, ela é uma comunidade que se caracteriza por ser orientada, por perseverar, por caminhar diante do ensino da palavra. Então, a palavra ela é prioritária na vida dessa comunidade. Em segundo lugar, é uma comunidade, é uma igreja que vive em unidade. E aí eu fiz algumas junções de alguns versos, porque esses versos tratam dessa unidade. Okay? Então, verso 42b diz assim: eles perseveraram na doutrina, parte A, e na comunhão. Comunhão e partir do pão. Na verdade, na comunhão. Okay? Na comunhão. Então, eles tinham comunhão. Ou seja, viviam uma vida em comum. O verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Comunhão ligado a comum. E aí o verso 46 diz: eles perseveravam unidos no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, eles estavam juntos, unidos, vivendo uma vida comum. Okay? O terceiro ponto: uma igreja saudável, uma igreja onde seus membros vivem uma vida de poder. E onde nós vemos isso? Finalzinho do verso 42 diz: perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E você pode ver que o 43 segue dizendo: e em cada alma havia temor. Por quê? Porque muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então você vê essa conexão da oração, com os sinais. Então era uma comunidade que vivia uma vida de poder espiritual, onde eles oravam, onde eles tinham uma comunhão com Deus e onde Deus se revelava, manifestava-se por meio de sinais. Em quarto lugar, uma igreja saudável, uma igreja onde seus membros vivem uma atitude de generosidade contínua. E aí nós temos o verso 42, a parte C, que ele diz assim: eles partiam o pão. Havia o partir do pão. Partir do pão. E o verso 45 diz: vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, era uma comunidade da partilha. Ou seja, estavam sempre agindo numa ação de generosidade contínua. Ou seja, visavam sempre socorrer os necessitados, visava cuidar uns dos outros. E, em quinto lugar, uma igreja saudável é uma igreja onde seus membros vivem uma vida de celebração e gratidão a Deus. O verso 47 diz que eles louvavam a Deus, que eles viviam uma vida de louvor, uma vida de adoração, uma vida de celebração, uma vida de culto, expressões de gratidão a Deus. E como consequência de tudo isso, o verso 47 diz: contavam com a simpatia do povo, e enquanto isso o Senhor lhes acrescentava
os que iam sendo salvos. Então aqui você vê que tudo está sendo extraído e trabalhado partindo do texto. O texto é a base de onde a gente constrói as divisões e de onde a gente argumenta. Então, só relembrando mais uma vez, né? Tema, uma igreja saudável. Texto, Atos 2, 42 e 47. E a minha sentença de transição que vai ligar os pontos é: uma igreja saudável é uma igreja onde seus membros, em primeiro lugar, vivem orientados pelo ensino da palavra, verso 42a. Em segundo lugar, vivem em unidade, verso 42b, 44 e 46. Terceiro, vivem uma vida de poder, verso 42, parte D e 43. Quarto, vivem uma atitude de generosidade contínua, verso 42, parte C e verso 45. E vivem uma vida de celebração e gratidão a Deus, verso 47. Ok? Então, que esse modelo aqui possa te ajudar na construção, na elaboração do seu sermão expositivo. Ok? Deus abençoe em Cristo e um forte abraço.